Essa semana, eu acho que a gente tem uma questão importantíssima para discutir, que é a seguinte. Nós, semanalmente, finalizamos uma planilha e nós submetemos a auditoria. Ideias não faltam aqui. Sim, imagino. Então, controlar o ímpeto, né, de todas esse turbilhão de ideias que a gente tem. Como emagrecer com facilidade. Todo mundo quer saber isso. Caso, né? Sim. Mas para esse mercado que é super condicionado, a forma como ela abordou e a autenticidade tem todo significado. Você sabe que a história me lembra quando eu fui diretor de comunicação de banco, eu tinha que fazer uma revista, um jornal, que era mensal e depois virou bimestral, era bimestral e virou mensal. Uma história que eu tive que fazer foi muito interessante, porque era uma gerente de um banco, de uma agência no interior, e daí tinha uma competição nacional para ver quem vendia mais cartão de crédito, se não me engano. Bom, continua quase que na mesma coisa, sim, tá? O mundo não mudou tanto. Mas, infelizmente. Assim, mas o resultado dela era mais que o dobro do segundo colocado. Sim. Então me chamou a atenção, porque aí eu liguei para ela. Liguei e falei assim, olha... Como que você... Lógico, como você consegue essa façanha? Muito mais do que o dobro. Sim. E ela era de uma cidade média, mas ainda uma cidade do interior. Daí eu falei assim, e daí ela contando, nada demais. Eu falei, mas não, tem alguma coisa... Tem outra coisa. Tem uma estratégia de excelência. Ninguém consegue ter um resultado mais que o dobro do segundo colocado sem alguma coisa diferente. Não, mas eu falo tudo que me ensinaram no treinamento, isso, aquilo outro e tal. Você perguntou como você... Aí eu falei assim, tá bom, e você liga para as pessoas, como é que é? Eu ligo e tal. Daí eu perguntei, que horas você liga? Ela falou assim, eu só ligo na hora do almoço. Falei, mas por quê? Não, porque no interior as pessoas vão almoçar em casa. Sim. E daí é aquela coisa que todo mundo almoça e fica mais um tempinho. Então eu ligo assim, entre 1 e 2 horas, porque é a hora que a pessoa já almoçou. Ela está ali fazendo 1 hora para voltar. E daí elas estão mais abertas, mais receptivas. Sim. E foi assim que essa mulher conseguiu esse prêmio, porque ela percebeu que tinha uma coisa um pouco diferente. E ela nem dava tanta importância a isso. Para ela era uma coisa meio que natural. E é interessante como as grandes ideias de venda, elas surgem de algo muito simples. Sim, de algo muito assim, fácil de fazer. Exatamente. Mas que tem um segredo nessa estratégia dela. Ela fazia uma abordagem de relacionamento num momento que o mindset está onde? Eu estou em casa, estou com a família e tem um clima de acolhimento. Não tem uma abordagem, mesmo que de um jeito muito inconsciente, porque a nossa mente é ela que faz a escolha pelo serviço, é o nosso emocional, junto com todo o nosso repertório. Na hora que ela está naquele ambiente que é super relax, vem uma oferta que se integra ali de uma forma confortável, como se fosse um acolhimento. E muito peculiar, né? Porque se alguém aqui em São Paulo se usar... Aqui no almoço você está no meio seria uma catástrofe. Esse é o pior resultado. Pelo contrário, eu vejo quando te ligo na hora do almoço... Nossa, você não consegue, porque incomoda profundamente. Sim. Então, são questões muito também culturais. Acho que um ponto que talvez feche um pouco essa questão, planilha, previsões e a leitura execução do cliente, é que como a minha área é comercial, eu fiz uma opção de construir uma relação com o cliente, de nunca abordá-lo comercialmente sem que ele tenha tido uma experiência com o que nós fazemos. Sim. Porque por mais que eu apresente materiais, fotos, nada vai se comparar à experiência. Então, como eu tenho confiança de que nós fazemos algo de fato, não só bem feito, mas que é diferente, não é mais um evento, é uma dinâmica diferente e que ela de fato faz sentido, eu seguro a minha tentação de fazer a abordagem comercial inicial e pelo menos
provoco 1 a 2 oportunidades da experiência. Então, com isso, o meu ciclo, ele fica mais longo. Só que, uma vez que eu consigo furar essa barreira, é um cliente de longo prazo, Sim. fiel, e que normalmente hoje, isso é outro aspecto que eu considero vitorioso da nossa parte, é que é muito raro a gente ter um cliente de uma única área de negócios da empresa. Esse cliente vai crescendo e vai tendo o desejo e vai participando de outras áreas e vai nos demandando para outras áreas. Então, no médio e longo prazo, acho que isso é uma estratégia que é a ideal. Sólida. Só que você tem o desafio de fechar suas contas, né? E o seu orçamento, o seu fluxo de caixa. E aí, acho que esse é o grande segredo aí, né? Da gente encontrar um bom equilíbrio, uma velocidade, e a hora que isso acontece, a gente também tem mais uma variável. Hoje tem poucas empresas de dono. A maioria das empresas globais, grandes grupos se consolidando, então o grau de compliance e de burocracias para se efetivar um negócio e você receber é um ciclo longo também. Então isso é outra coisa que a gente, aos poucos, a gente foi se deparando com isso, e você precisa ter um fluxo de negócios grande para que isso não te atrapalhe. Porque entre você ter o teu sim e você se cadastrar nessa empresa, você assinar um contrato, você emitir a nota, e você tem empresas hoje que têm ciclos de pagamentos de 30, 45, 60 dias. Então, para nós que não somos, nossos clientes todos são gigantes globais e nós somos uma empresa de dono. Então, também tem aí um conflito, né, de estruturas e que a gente tem que lidar. Então, acho que a gente tem essas duas questões que nós temos que lidar com o tempo e o volume de negócios. Isso tende a nos deixar mais confortáveis. Mas, nesse momento, esse é o nosso desafio e a dificuldade, digamos assim. Mas tem um ponto aí também que é o seguinte, fazer planilha é chato, né? Muito. Tem gente que adora, muito. Eu não entendo Nós como, não mas nascemos para planilha. Tem gente que tem paixão pela Nós planilha. somos complementares. Nós somos complementares em tudo, menos a planilha. Ninguém gosta da planilha. Luísa, me diga uma coisa. A planilha, qual é o grande objetivo dela? Eu acho que você tem que ter primeiro um controle dos seus custos e receitas. Perfeito. E você tem que usar esse banco de dados para criar uma previsibilidade. Isso, perfeito. Quando você começa a olhar para esse instrumento, não como uma coisa chata, mas uma coisa libertadora, porque ela te dá liberdade. Ela te dá liberdade, sim. Inclusive quando a Cris falou uma coisa que eu acho que é interessante, porque eu penso que vocês têm hoje uma solidez de relacionamento com o cliente, uma entrega de qualidade, um desafio de crescimento e também um desafio de como fazer num cenário que a gente sabe que tem uma timidez temporária, esse planejamento fechar de uma maneira satisfatória. Então, como compor isso? Primeiro, olhando essa planilha como uma coisa como uma ferramenta, uma estratégia que ela existe para dar o quê? Liberdade, inclusive, para que a gente possa fazer investimentos em mais ideias, em eventos de experiência para trazer esse cliente ou para compor de uma maneira diferente. Então, ela tem uma função, né? Ela tem uma função de mostrar o quanto o investimento de vocês todo está ali concretamente presente. Né, dá um certo sabor olhar a planilha quando ela tem números que são interessantes. Você fala, nossa, nós fizemos essa ação, planejamos isso conseguimos fazer isso acontecer, isso conseguiu gerar um impacto produtivo, a gente vai ter, por exemplo, uma entrada maior do que o esperado, um ajuste nas nossas despesas com uma eficiência maravilhosa, aprendemos a fazer mais com menos, porque a planilha dá essa possibilidade, ela faz uma mudança no nosso modelo mental, então de repente eu posso sim gerenciar melhor
os meus investimentos, eu posso sim reduzir coisas, eu posso sim inovar, porque a inovação passa por aí. O que é inovação? Fazer mais com menos, com menos energia, com menos gasto. Então ela pode tornar-se uma ferramenta bastante interessante. Mas para essa planilha ficar interessante, eu fico pensando que falta fazer essa integração entre esse patrimônio que vocês têm aqui, toda essa experiência, todo esse relacionamento com o cliente, e talvez aproximar mais o cliente, não para que ele sinta que a abordagem é uma abordagem meramente comercial. Você quer isso, quer aquilo, ou aquilo outro. Não, é uma relação onde ele também está passando por um momento de timidez do cenário, e de que maneira ele poderia compor com ideias que seriam ideias favoráveis para ambos os lados, construírem outros eventos, construírem reportagens, construírem espaços, por exemplo, no portal e na estrutura de vocês, que fizesse o cliente se sentir coautor, coparticipante. Eu faço parte disso. Então, isso me traz um retorno quando eu faço parte e também gera um resultado para vocês. Como colocar isso na planilha e talvez fazer mais eventos de experiência, mas experiência de construção. Então, como que a gente pode trazer esse cliente para que ele também pense no serviço de vocês como parte do negócio dele e não como um evento no momento que, sei lá, festa de final de ano, festa para os meus clientes, um coquetel, enfim. Tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, essa questão da liberdade, né? Lembra até aquela música do Renato Russo que diz que disciplina é liberdade, que de fato acaba sendo. Tem uma questão importante que eu vejo quando você vai trazer alguém para coparticipar, que é saber como perguntar e ter a sensibilidade de como descobrir isso. Eu me lembro sempre de uma história que a Chrysler queria lançar um carro e daí ela queria lançar o melhor carro de todos e fez, junto à agência, a encomenda de uma pesquisa muito forte no sentido de descobrir qual que era o carro. Naquela época, o automóvel mais vendido nos Estados Unidos era o Honda Accord. E daí todos os entrevistados tinham na cabeça um Honda Accord. Então, aquela pesquisa toda gerava um Honda Accord, que talvez a maçaneta era um pouco diferente, a direção um pouco, o farol um pouco, mas era um Honda Accord. Então, eles gastaram um dinheiro absurdo e exorbitante para descobrir que o consumidor queria o carro que era o mais vendido naquela época. Então ficaram, para fazer um Honda Accord não precisava ter feito uma pesquisa. Então o diretor de planejamento da agência, ele falou, não, peraí, me dá um voto de confiança, um pouco mais de verba e eu vou resolver o teu problema. Algo difícil, né? Isso porque o Honda Accord estava vendendo satisfatoriamente? Estava, mas era insuficiente ainda para aquilo que eles almejavam. Aqui eles queriam um carro que fosse diferente e achavam que, ouvindo o consumidor teria uma capacidade de descrição e daí eles pegariam todas aquelas ideias e criariam um carro diferente. Só que o consumidor, naquele caso, ele não conseguia extrapolar para algo que eles não estavam vendo. E o que eles enxergavam era o Honda Accord. Sim, a experiência dele de referência, de conforto... Já existia. Já existia. Então, o que esse diretor de planejamento da agência fez? Ele começou uma pesquisa completamente diferente, perguntando quando os Estados Unidos foram mais felizes. Aí as pessoas começaram a falar qual é a lembrança mais dourada que você tem da sua família. Começaram a falar. Chegaram à conclusão de que o momento mais alegre, mais feliz dos Estados Unidos foi exatamente no pós-guerra. E daí eles fizeram um Pit Cruiser, que era um carro dos anos 40. Sim. Era aquele carro todo assim, tinha aquela coisa, bigode na frente, tinha aquele fastback atrás, mas eles pegaram aquele momento que foi muito importante para o país
e inventaram um carro que tinha aquele espírito e aquele valor. Então, quando eu acho que você tem que falar com o consumidor, com o teu cliente, de um jeito igual que esse cara fez. Isso, e você falou uma coisa fantástica, esse cara foi fantástico. Ele criou um valor, ele mapeou um valor, que seria um valor muito forte, que a gente fala que tem valores, que são valores específicos de uma situação. E existem valores que são universais. Então ele pegou o valor de uma nação, de um momento, e que é universal, que todo mundo tem uma referência, alguns mais próximos, outros um pouco mais distantes, mas que tem um desejo de querer, porque é um valor interessante. Imagina um pós-guerra, você fazendo uma reconstrução com muitas coisas produtivas, né, com muito vigor, com muita vontade, recuperação, uma nova vida, todos vivos, quer dizer, tem uma série de significados. Mas ele pegou um valor que é um valor que a gente chama universal. Todo mundo quer, né? Ou pelo menos aquele grupo, aquela nação deseja aquele valor. Então vamos construir um serviço ou um produto que atenda esse valor. Isso é muito, muito, muito bacana de se fazer. E eu acredito que vocês têm aqui um grupo bastante interessante que poderia ser explorado no bom sentido, né? Ter uma comunicação para entender o que é um valor que se transformaria num resultado para um momento que é um momento de uma certa timidez, como a gente falou, com misto de insegurança, com um misto de desconhecido, para conseguir gerar negócios nesse momento. E lógico, colocar isso de uma maneira concreta na planilha, né? Para que a gente possa ter resultado.